O mês de maio é considerado um mês de conscientização sobre a exploração e violência sexual contra a criança e o adolescente. Esse é um papo pesado, difícil, mas muito importante de nós discutirmos. A criança costuma ser abusada durante anos, muitas vezes até chegar à adolescência. E ela é abusada por pessoas que são muito próximas à família. Os principais abusadores são mãe, pai, padrastos, tios, padrinhos ou amigos muito próximos da família. Pessoas com as quais a criança tem vínculo afetivo. Por que isso acontece? Porque ela precisa conquistar o afeto e o carinho, a confiança dessa criança. Isso faz com que a criança fique confusa nas relações que ela estabelece. De modo geral, o abusador estabelece um vínculo afetivo com essa criança e faz com que a criança deposite muita confiança nela. E esse abusador vai se relacionando com ela com ambiguidade. Geralmente ele fala palavras para essa criança como: olha, nós temos uma relação muito especial. Só nós podemos saber isso e você não pode contar para mais ninguém. Com isso, ele ganha a confiança dessa criança e começa a passar a mão nas partes íntimas dessa criança, começa a ter relação oral com essa criança, começa a fazer com que essa criança tenha relação oral com ele e começa a abusar sexualmente dessa criança. Até que essa criança começa a servir de escrava sexual para esse abusador. Essa criança vai ficando confusa, porque isso gera também prazer nessa criança, já que ela está sendo estimulada sexualmente. Mas como essa criança não tem consciência de que aquilo tá certo, tá errado, essa criança vai sentindo prazer e isso vai deixando ela confusa. Para ele manter o sigilo dessa criança, ele vai comprando essa criança com presentes, com afetividade, e ele vai mantendo o abuso. O que vai deixando essa criança confusa é porque em alguns momentos esse abusador perde o controle e começa a machucar essa criança. Mas como ele quer continuar abusando, ele não pode deixar marcas físicas nessa criança. Por isso que ele consegue abusar anos a fio dessa criança. Quando que isso começa a mudar o comportamento dessa criança? Porque muitas pessoas ficam, nossa, mas a criança não mudava o comportamento. Porque a criança estava entendendo que aquilo era um afeto. Justamente porque vinha de alguém que essa criança entendia que era uma pessoa que amava muito. Que ela estava sendo, na verdade, tendo uma relação muito especial, que ela era muito querida por aquela pessoa. Já que era um tio, um pai, um irmão mais velho, alguém muito próximo. Essa criança começa a entender que era um abuso quando ela toma consciência em algum momento que aquilo estava errado. E isso faz um boom na cabeça dessa criança. E ela entende em algum momento, porque ela viu na escola, porque alguém contou para ela, porque ela tinha uma propaganda, enfim, por alguma notícia que essa criança teve, que aquilo era um abuso sexual. E aí ela toma coragem e ela conta para alguém que aquilo estava acontecendo com ela. Prestem atenção, quando uma criança disser para você que aquilo estava acontecendo com ela, automaticamente, imediatamente, socorra essa criança, socorra esse adolescente. Dificilmente uma criança ou um adolescente mentem nessa situação. E o que é mais triste é que a maioria das pessoas não validam isso, justamente porque a pessoa que cometeu esse crime está acima de qualquer suspeita, porque é uma pessoa muito próxima da família. Então, prestem atenção, validem a dor e o sofrimento e ensinem os seus filhos que ninguém, seja mãe, seja pai, seja avô, seja tio, podem fazer esse tipo de relação, pode ter esse tipo de relação, que não existe principalmente mentira, que ninguém pode manter determinados tipos de comportamento. Num próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre isso, que tipos de comportamento uma pessoa
um abusador faz com a criança, que você deve ensinar para o seu filho, para que ele fique atento e não caia nesse tipo de comportamento.